Estamos falando aí do PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 32, que versa sobre o estado de calamidade pública no estado de São Paulo e para os municípios. Pois bem, o ano passado, quando começou a Covid, começou toda essa situação em que todos nós estamos preocupados e unidos com o objetivo de passarmos por isso o quanto antes, devolver para a população do Brasil a sua normalidade, lá atrás nós votamos no decreto de calamidade pública para que os municípios, o estado de São Paulo, pudesse dar celeridade na aquisição de insumos hospitalares, na aquisição de melhor estrutura médica, hospitalar, para que essa estrutura estivesse sendo desenvolvida para o bem da população, né, com o objetivo de atender melhor as pessoas. Ocorre que desse um ano para cá, mesmo com o decreto de calamidade pública, nós conseguimos identificar uma série de coisas que não visaram o principal disso tudo, quando se fala de recurso público, que é a transparência, é a certeza, a seriedade de que o recurso está sendo empregado de maneira correta. Eu integro o grupo PDO, Parlamentares de Defesa do Orçamento, que é um grupo que foi criado com o objetivo de fiscalizar o governo do Estado na aquisição, na compra de medicamentos hospitalares, na contratação de fornecedores. E durante esse período do ano passado, especialmente o ano passado, que foi bastante latente a nossa fiscalização, nós visitamos diversos hospitais permanentes, que também têm a sua ala de Covid, e também os hospitais de campanha, que são os hospitais que foram criados para esse momento de maior surto da pandemia para atender a população. E uma coisa que nós sempre cobramos, nós sempre fiscalizamos, afinal, isso é atribuição do legislativo, do parlamentar, fiscalizar o poder executivo, nós identificamos uma série de irregularidades. E o que nos preocupa é exatamente isso. Nesse momento agora, novamente, decretar o estado de calamidade pública, em que pese eu saber que existem chefes do executivo, que são pessoas sérias, dedicadas, empenhadas, que de fato precisam dessa maior celeridade, mas também existem aqueles que a gente não tem a garantia e a certeza que vão utilizar o recurso público da maneira correta. Como aconteceu no governo do Estado de São Paulo, como aconteceu, se vocês se recordam, no hospital de campanha do AMB, que o PDO esteve lá fiscalizando, e lá nós identificamos uma estrutura subutilizada, leitos incompletos, números, né, de pacientes que não batiam com os números oficiais registrados, uma ala totalmente vazia, o hospital de campanha também do Morumbi, que fica pertinho da Assembleia Legislativa, nós fomos fiscalizar lá também. A obra lá custou 12 milhões, o custeio daquele hospital para ficar funcionando, 10 milhões de reais. E o que nós sempre cobramos é que esses recursos que foram destinados para o combate à pandemia, nós também cortamos na própria carne, demos o nosso exemplo e retiramos o nosso próprio salário para o combate à pandemia, né, e tantos outros contratos da Assembleia Legislativa foram reduzidos em prol da saúde das pessoas, é que esses recursos fossem utilizados em hospitais permanentes e não os provisórios, para que justamente essa estrutura permanente investida fique para a população pós-pandemia. E esse um ano já passou, nós identificamos irregularidades porque falta transparência, essa é a verdade. Nós aqui do Poder Legislativo temos dificuldade em acessar as informações que o Poder Executivo realiza na destinação e no emprego desses recursos. E agora, se a gente dá essa nova abertura do estado de calamidade pública, veja, nós estamos falando de 645 cidades, mais de 45 milhões de pessoas impactadas, é dinheiro das pessoas, do contribuinte, do pagador de imposto, em que pese eu saber que temos, né, os vereadores, que são os responsáveis, têm a atribuição de fiscalizar o Poder Executivo Municipal, o Tribunal de Contas também do Estado também tem essa missão, mas antes dessa fiscalização acontecer, passa pela Assembleia Legislativa, passa pelos parlamentares a autorização do decreto de calamidade pública. Portanto, senhores, diante de toda a situação vivenciada desse um ano para cá, diante de todas as fiscalizações que eu realizei junto com os meus colegas parlamentares do Grupo PDO, diante de tudo que nós enxergamos de contratos, de compras, de aquisição de insumos, quero aqui recordar, inclusive, uma situação que nós conseguimos identificar da compra irregular de aventais que o PDO identificou e que o governo recuou, que estava irregular mesmo, foram 14 milhões de reais que a gente conseguiu evitar que fosse utilizado de maneira irregular e outras fiscalizações que nós fizemos. Então, portanto, diante de toda essa experiência que nós tivemos esse um ano para cá, eu, Letícia Aguiar, não me sinto confortável em dar essa abertura, em dar essa brecha do estado de calamidade pública, porque
Durante esse um ano, todos tiveram oportunidade, vale destacar aqui que o governo federal, o presidente Bolsonaro, encaminhou só para o estado de São Paulo 135 bilhões de reais para o combate à pandemia, para que esse recurso fosse empregado em saúde para as pessoas. Né? E cadê a transparência? Até hoje a gente não se sente confortável na transparência do uso desses recursos. Portanto, senhores, eu quero aqui destacar a importância que tem nós, parlamentares, em autorizar esse estado de calamidade pública novamente, porque depois vai vir a conta. Nós precisamos ter a certeza de que esses recursos serão empregados de maneira idônea, com retidão, com transparência, que a população possa ter acesso às informações. Se nós, parlamentares, temos dificuldade de ter acesso à informação, que dirá a população? Portanto, fica aqui o meu registro para que a gente possa ser responsável com a liberação desses recursos. Mais uma vez, com respeito àqueles chefes do Executivo que trabalham com seriedade, mais uma vez, solicitando aos vereadores, né, e ao Tribunal de Contas também, que faça a sua fiscalização nos municípios, mas eu entendo que antes desse período de fiscalização, passa por aqui pela Assembleia Legislativa esse decreto de calamidade pública e eu não me sinto verdadeiramente confortável em dar essa autonomia, né, ao governador João Dória, que já comprovadamente tem demonstrado falta de transparência, e essa autonomia aos demais municípios. Fica aqui o meu alerta, o meu registro, votarei contrário ao PDL 32 e continuarei na minha missão em fiscalizar e ter a certeza que os recursos que estão chegando, seja do governo estadual para os municípios, seja do governo federal para o estado, ele seja utilizado com sabedoria, com discernimento, com seriedade, especialmente com responsabilidade a todas as pessoas que precisam da saúde pública.